Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Partilhando a Boa Nova. Hoje vamos falar um pouco sobre o que a igreja hoje, domingo, dia do Senhor, comemora, a ascensão do Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho da primeira, da segunda leitura e do Santo Evangelho. A primeira leitura de hoje, tirada do Atos dos Apóstolos, ela nos diz assim: depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que os seus olhos não podiam vê-lo. Os apóstolos continuaram olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia. Veja, homens da Galileia. Tenha certeza, estamos aí fazendo parte desses que estavam olhando e que olham hoje também para o céu querendo respostas, né? E esses dois homens disseram: homens da Galileia, por que ficais aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como os vistes partir para o céu. Atos 9, 1, 9 e 10. Quero dizer a você, meu irmão, esta nuvem em que o Senhor Jesus foi envolto em sua subida ao céu representa a dificuldade de compreensão dos discípulos que ficaram olhando a sua subida. E também representa, estas mesmas nuvens representam as que nos impedem de vermos com os olhos da carne a ação de Jesus em meio aos nossos sofrimentos. É isso que você vem passando hoje, esta dor que você vem sentindo, essa desconfiança de que tudo vai dar certo. Com os olhos da carne, essas nuvens nos atrapalham. Nós, em meio ao sofrimento, muitas vezes também olhamos para o céu esperando uma resposta, não é? E não conseguimos ver e muito menos escutar. Mas assim como os discípulos não entenderam, nós também não podemos ficar parados, esperando que as coisas aconteçam. Vejam, eles disseram: homens da Galileia, por que ficais aí parados, olhando para o céu? Nós devemos agir. É preciso sempre seguirmos em frente. Na segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Efésios 1,17, vai dizer: irmãos, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer, que ele abra o vosso coração, a sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá. Veja, na primeira leitura nós vemos uma nuvem, né, que não deixava com que os apóstolos, os discípulos vissem Jesus subindo. Jesus subia envolto nela. E já aqui na segunda leitura diz que o Pai, a quem pertence a glória, vos deu o espírito da sabedoria para entendermos isso. Mas como pode acontecer esse entendimento se as nuvens nos causam incertezas e muitas vezes até descontrole emocional? Não é verdade? Quantas vezes você chorou, quantas vezes você quis desistir, emocionalmente você ficou abalado. É pelo Espírito Santo, meu irmão, é pelo Espírito Santo revelador que poderemos ver através destas nuvens, pelos olhos da fé. Pode ter esperança para aquilo que fomos chamados pelos olhos da fé. Muitas vezes, pela dor, nós somos chamados, outras vezes pelo sofrimento, mas sempre além das nuvens existirá a vitória. O Evangelho, então, para a gente concluir o nosso vídeo de hoje, o Evangelho de hoje nos diz assim, Marcos 16, 5, 21. Peguei um pequeno trecho ali que nos diz assim: os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, presta bem atenção, meu irmão, depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram
Olha, agora eles já não estavam mais ali parados olhando, né? Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais que o acompanhavam. Então, precisamos sair, né? Não podemos ficar parados, chorando, lamentando. Nós precisamos seguir em frente porque o Senhor nos acompanha. Quando passamos a crer naquilo que está além das nuvens de incertezas, de insegurança que nos cegam, quando nós passamos a crer que além destas nuvens existirão coisas boas, passamos não mais a ficar parados, viu? Nós enfrentaremos tudo, não importa o que esteja em meio a estas nuvens. Se lá existirão dores, o que possam existir, nós continuaremos porque sabemos que o Senhor está nos acompanhando. Veja, Jesus promete aos discípulos que eles fariam coisas que um ser humano, pelo nosso entendimento, sabemos que um ser humano não pode fazer, né? Segurar em serpente, beber de veneno e que não nos fará mal algum, mas essas palavras de Jesus também estão envoltas por nuvens que, pelo Espírito Santo, qualquer um de nós pode entender e acreditar. Veja, nós vivemos num mundo onde existem serpentes e muitos venenos, não é? Quem nunca foi picado? Quem nunca foi picado pelo veneno do ódio? E quem nunca bebeu da falta de perdão? Acho que todos nós, não é? Você, eu, quantas vezes já não passamos por isso neste mundo. Mas veja, existe um antídoto que pode nos curar de tudo isso, e é isso que o Senhor nos fala. Esse antídoto é o amor de Jesus por cada um de nós. Então, dentro desta nossa reflexão de hoje, por que você está aí parado? Por que você está aí parada, minha irmã, diante desse teu sofrimento? Não. Essas nuvens de incertezas, elas só poderão passar na medida em que você for acreditando, na medida em que você for se doando, na medida em que você se entregar, porque o Senhor disse, Ele estará sempre junto com você. Abençoado domingo a você, meu irmão, abençoado domingo a você, minha irmã. Lembre-se que não há crise que possa superar a nossa fé. Vamos caminhar sempre em frente, mesmo com esse nevoeiro que hoje paira sobre você. Não há crise, viu, que possa superar a nossa fé. Deus nos abençoe. Amém.